Se você tem uma Bíblia, eu quero te convidar a abrir em Efésios, no capítulo 4, no versículo 11. Eu vou falar nesse momento com você, nessa primeira sessão da nossa conferência, eu vou falar sobre a fluência do Evangelho. Efésios 4, a partir do versículo 11, diz assim: Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem, e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo. Então, não seremos mais imaturos como crianças, nem levados de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando nos tentarem a enganar com mentiras astutas. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é o cabeça. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Senhor, nós oramos nesse momento e pedimos que o Senhor libere sobre nós espírito de graça e de súplica para ter verdadeiro arrependimento no nosso coração ao ouvirmos a Tua palavra. Libera nesse momento também toda a sabedoria e revelação para conhecermos ao Senhor. Libera em nome de Jesus a iluminação dos olhos do nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra em nome de Jesus. Então nós vamos iniciar essa conferência, cujo nome é o Evangelho para os Evangélicos. Eu preciso te explicar o contexto do qual não somente o nome dessa conferência vem, como também o contexto da motivação de falar sobre esse assunto. E qual é a motivação? Pois bem, o que acontece é que nós aqui na cidade de Montemor, a maioria dos líderes da nossa comunidade, eles foram formados teologicamente em uma escola da palavra, a nossa escola que se chama CPP, o Curso de Preparação Profética, o CPP Montemor. E nesse curso, o nosso irmão e líder, Harold Walker, constantemente nos ensinou sobre um tópico que ele considera de extrema necessidade, o qual é a restauração do Evangelho. Essa expressão, a restauração do Evangelho, significa que ele estava preocupado em relação à necessidade de recuperarmos no corpo de Cristo as verdades essenciais do Evangelho. Então, tanto eu quanto os demais líderes dessa comunidade e de todo o nosso movimento, eles cresceram ouvindo isso. O seu ministério foi desenvolvido debaixo desse ministério do irmão Harold Walker, falando sobre a extrema necessidade da restauração do Evangelho. Ele tinha uma aula, tem até hoje uma aula no nosso curso, na nossa escola, o CPP, e essa aula se chama o Evangelho Profético. Essa matéria, Evangelho Profético, ela tem por base tanto Mateus 24:14, quanto Apocalipse, capítulo 10, onde fala sobre o Evangelho que será pregado no contexto do fim dos tempos. O Evangelho que será pregado no contexto de trazer a segunda vinda, ou no mínimo preparar o caminho para a segunda vinda. Então, ouvindo o irmão Harold
ensinando sobre o Evangelho, eu fui profundamente impactado. E conversando com ele, eu perguntei muitas vezes qual que era a maior necessidade da igreja, e sempre a resposta foi a restauração do Evangelho. Por causa disso, eu decidi, como discípulo, filho espiritual, como você quiser chamar, dedicar minha vida a entender mais sobre isso, a entender mais sobre o Evangelho. E por isso eu comecei a descobrir no corpo de Cristo várias linhas de pensamento sobre esse assunto, o assunto do Evangelho. E isso então sempre esteve, por assim dizer, na corrente sanguínea da nossa comunidade, do nosso trabalho aqui. Alguns anos atrás, eu decidi então que eu deveria de fazer uma série de pregações que se chamaria o Evangelho para os Evangélicos. O pensamento aí é que o pH, a porcentagem de pureza que existe no Evangelho das igrejas evangélicas hoje, em muitos lugares, é extremamente diluído. Existe Evangelho? Existe, mas diluído. As pessoas são salvas? São. Nascem de novo? Nasce, mas nasce quase morrendo. Nasce já na UTI. Quantas vezes nós começamos a ensinar sobre o Evangelho profético no nosso curso, e até mesmo pastores tiveram a experiência de dizer: é a primeira vez na minha vida que eu estou ouvindo o Evangelho. Então, ao ver isso, eu senti a necessidade de fazer uma série de mensagens para a nossa igreja, que se chamou o Evangelho para os Evangélicos, tem no nosso canal do YouTube. E o que acontece? Das séries de mensagens, essa foi a série mais assistida em todos os tempos. Isso me fez concluir uma coisa óbvia, foi uma mensagem que o público, por assim dizer, enviou. A mensagem que dizia: isso é importante para nós, isso não é importante só para vocês em Montemor. Toda a igreja brasileira, os irmãos, os cristãos, sentem necessidade do Evangelho. Sentem necessidade de ter mais do Evangelho sendo pregado no púlpito. Hoje em dia nós temos coaching, nós temos uma espécie de teísmo moralista e terapêutico, mas pouco Evangelho. Então essa conferência ela tem a ver com isso. E nós estamos fazendo especificamente na Páscoa, porque nós entendemos que a festa da Páscoa, tanto no contexto judaico quanto no contexto cristão, ela tem a ver com a cruz de Cristo, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós não vamos falar especificamente da Páscoa como festa, ou de outros elementos da Páscoa, mas nós queremos falar dos elementos que são essenciais para essa temática das Escrituras, a qual é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, nossa conferência chama o Evangelho para os Evangélicos também por outro motivo. E esse talvez é o motivo que nós vamos mais enfatizar aqui nessa conferência. É que o Evangelho não serve apenas para evangelismo. Quando nós pensamos em Evangelho, nós temos a tendência de concluir isso. Vamos pregar a palavra para quem não conhece Jesus, então vamos pregar o Evangelho. Essa pessoa precisa conhecer o Evangelho. Vamos fazer missões, vamos para lugares onde as pessoas não conhecem o Evangelho. Então, muitas vezes, na nossa mente, o assunto Evangelho, ele está ligado a evangelismo. E o meu argumento aqui, nessa conferência dos demais irmãos que vão ministrar aqui, é que Evangelho não é simplesmente para evangelismo, Evangelho é para discipulado. O discipulado do cristão, ele é um processo de continuamente ser relembrado e aplicar as verdades essenciais do Evangelho. Então, por que eu estou falando sobre o Evangelho para os evangélicos? Porque nós, como evangélicos, quando ouvimos alguém dizer que nós precisamos ser evangelizados, nós ficamos ofendidos. Mas a verdade é que
primeiro lugar, existem muitas pessoas que frequentam a igreja evangélica e nunca foram salvas, porque ouviram as historinhas de Davi, ouviram as historinhas do dilúvio, mas nunca entenderam como essas histórias estão conectadas com a grande narrativa que aponta para uma cruz ensanguentada e nos conclama para o arrependimento e a fé. Então, o que nós precisamos é, em primeiro lugar, entender que sim, existem evangélicos endemoniados. Existem evangélicos que vão para o inferno, porque são evangélicos no sentido religioso da palavra, mas não são evangélicos no sentido de afetados pelo evangelho. E o que nós precisamos nesse tempo é de homens e mulheres que sejam profundamente afetados com o evangelho. E em segundo lugar, nós usamos essa expressão evangelho para os evangélicos, porque nós cremos que o evangelho é para o discipulado, como eu disse. O evangelho promove formação espiritual. O assunto que nós vamos tratar aqui durante esses dias é um assunto chamado de afluência do evangelho. A fluência do evangelho. E o que fluência diz para você e para mim? O que nós podemos pensar a respeito de fluência? Quando você ouve a palavra fluência, ela tem a ver com sua capacidade de falar alguma língua, sua capacidade de se expressar. Então, por exemplo, você é fluente no espanhol, você é fluente no inglês, você é fluente em qual língua você é fluente? Então, muitos de nós somos pessoas que, semelhante a alguém que se muda para um país, mas nunca aprendeu a língua, nós entramos em Cristo, mas nunca aprendemos como falar a linguagem desse novo lugar para onde nós nos mudamos. Nós estamos em um país diferente, em Cristo, não estamos mais no pecado ou em Adão, estamos em Cristo, mas não aprendemos ainda a desfrutar de toda a plenitude que está disponível a nós, porque não aprendemos, assim como alguém que está em outro país, não aprendemos a falar a língua do lugar. E, portanto, não aprendemos a nos comunicar com as pessoas e comunicar nossas necessidades e encontrar o suprimento das necessidades. Quando você pensa em fluência, eu estava ouvindo uma irmã falando, e ela disse que ela era fluente em ironia. Como assim? É porque ela era tão irônica que ironia não era algo que ela precisava pensar para usar na maneira dela de falar. Fluía naturalmente. E quando nós falamos em fluência em uma língua, é quando você chega naquele momento, quando você não tem mais que ficar pensando naquela língua, tentando traduzir na sua mente para falar. O inglês é um exemplo, quando você para de simplesmente tentar traduzir na sua mente o inglês, mas você começa a pensar nessa língua, e em qualquer outra língua, você vai começar então a falar fluentemente. A fluência, então, ela tem uma relação direta com isso. Bom, esse vai ser o assunto que nós vamos girar em torno nesses dias aqui. A fluência do evangelho. O meu ponto aqui com você é tentar mostrar como que a fluência do evangelho, como que falar o evangelho e pensar o evangelho é necessário para a maturidade espiritual. Como que a fluência no evangelho é necessária para você crescer como um discípulo de Jesus. Então, em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 11, nós começamos lendo, antes, diz que o Senhor Deus designou alguns como apóstolos, outros para profetas, outros para pastores e mestres. Eles são responsáveis por preparar o povo santo para realizar a sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, e
amadureçamos. Perceba que Paulo está falando nesse texto aqui em Efésios 4 sobre maturidade. Maturidade não é um assunto lateral, não é um assunto sem importância na vida cristã. Não é autorizado ao cristão ficar eternamente na mesma estatura espiritual que estava desde o dia que converteu. Infelizmente, isso é uma constância ao nosso redor. Quando vamos de um lugar para o outro, servindo no Evangelho, nós percebemos que as pessoas ficam constante e eternamente na mesma maturidade espiritual e não percebem que tem problema nisso. Para o apóstolo Paulo, o amadurecimento da igreja em Éfeso era algo extremamente importante. Tão importante que ele está explicando para a igreja como esse amadurecimento iria acontecer. E é extremamente importante que você entenda como o amadurecimento da sua vida e o amadurecimento de quem está próximo de você acontece para que você possa cooperar com isso. Então ele vai dizer, para que amadureçamos e chegamos à completa medida da estatura de Cristo. Então não seremos mais imaturos como criança. Veja, ele simplesmente aqui colocou de outra forma o que ele tinha dito antes. Ele tinha falado sobre amadurecer e agora ele falou sobre não ser imaturo como criança. Nem levados de um lado para o outro, empurrado por qualquer vento de novos ensinamentos. E também não seremos influenciados quando tentarem nos enganar com mentiras astutas. Em vez disso, e agora está o ponto que eu quero enfatizar com você. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Então, essa versão que eu estou usando aqui da Bíblia é a versão NVT, nova versão transformadora. E eu escolhi essa versão para ler esse texto propositalmente. Por quê? Porque aqui no versículo onde na NVT ele diz, em vez disso, falaremos a verdade em amor. Na maioria das Bíblias em português está seguindo a verdade em amor. Mas o ponto aqui, eu creio, e várias Bíblias em inglês vai estar dessa forma também, é falar e não simplesmente seguir. É falar a verdade em amor. Eu creio que é disso que ele está tratando aqui. Então, olha só o que acontece. Ele está dizendo, falaremos a verdade em amor. E a próxima palavra, a próxima frase vai dizer, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Perceba a chave aqui. Ele está dizendo que nós falamos a verdade em amor, e então nós nos tornamos em todos os aspectos mais parecidos com Cristo, que é a cabeça. Ora, o que significa nos tornarmos em todos os aspectos mais parecidos com Cristo, que é a cabeça? É a maturidade cristã. É a maturidade que eu estou me referindo aqui. Que Paulo falou no início, está falando novamente aqui. Então nós devemos amadurecer. Mas, como? Qual o caminho da maturidade cristã? O caminho é esse. Falaremos, ou falando, a verdade em amor. Conforme nós falamos, essa é a lógica que eu quero que você apreenda do texto. Conforme nós falamos a verdade em amor, nós nos tornamos mais semelhantes àquele que é o cabeça, Cristo. O dilema que se coloca diante dos nossos olhos aqui é o seguinte, é que quando eu e você, costumeiramente, como evangélicos, pensamos sobre a verdade em amor, nós temos a tendência de pensar que falar a verdade em amor com algum irmão significa falar coisas duras, mas de uma maneira amorosa. Falar a verdade sobre o que está passando com a pessoa, mas de uma maneira que se preocupa com os sentimentos dela. E ainda que sim, é extremamente necessário que você fale a verdade para as pessoas de uma maneira amorosa, eu acho que o que ele está falando aqui nesse texto
Não é isso. Por quê? Porque se você seguir mais alguns versículos, você vai perceber que ele muda a frase, e ao invés de usar a expressão a verdade em amor, ele vai usar a expressão a verdade em Jesus. No versículo 21, ele vai dizer: uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Essa é na NVT. E na NAA, na Nova Almeida Atualizada, diz: se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. A verdade em amor e a verdade em Jesus são a mesma realidade, porque Jesus é o amor das Escrituras. Jesus é o amor da Bíblia. Portanto, quando o apóstolo Paulo está falando aqui que nós precisamos falar a verdade em amor, ele não está dizendo simplesmente sobre sermos delicados na maneira de expressar o que nós pensamos. O que ele está dizendo é o seguinte: que nós precisamos falar a verdade de Jesus para cada área da nossa vida e da vida dos nossos amigos e irmãos. E dessa forma, ao falarmos a verdade de Jesus para cada área da nossa vida e da vida dos nossos irmãos, nós e nossos irmãos vamos crescer para nos tornarmos cada vez mais parecidos com o Senhor Jesus. Ou seja, quando nós vamos conversar com alguém, quando nós vamos dialogar com uma pessoa sobre os seus problemas, o que é que nós costumamos fazer? Quando você está, por exemplo, na nossa comunidade, nós temos o que a gente chama da igreja caseira, nós nos reunimos nas casas. E aí nós estamos às vezes numa reunião e algum irmão traz um problema que está vivendo. Normalmente a nossa tendência é olhar para o problema da pessoa e querer trazer respostas imediatas que geralmente são conselhos, mas não são a verdade que está em Jesus. São conselhos bons, maravilhosos. Precisamos de conselho, de multidão de conselhos. Mas nem todo conselho é a verdade que está em Jesus. Muitas vezes você pode ser sábio, mas não ser centrado no Evangelho. Ser sábio significa que você olha para a realidade, olha para o mundo ao seu redor e sabe lidar com a realidade ao seu redor. Ser centrado no Evangelho significa que, ao olhar para as circunstâncias, o Evangelho é o ponto focal da sua lente interpretativa da realidade. E é disso que eu estou me referindo aqui nesse momento. Quando você encontra com alguém que está com algum problema, que tipo de palavra você dá para responder ao problema das pessoas? Então, falar a verdade em amor é falar a verdade de Jesus uns para os outros. Ainda que sim, de uma forma amorosa, mas é falar a verdade de Jesus uns para os outros. É falar a verdade sobre a vida de Jesus. É falar a verdade sobre a morte de Jesus. É falar a verdade sobre a ressurreição de Jesus. É falar a verdade sobre o ministério de intercessão de Jesus diante do Pai. São as coisas normais da vida. Se nós queremos amadurecer em todas as áreas, nós precisamos aprender como falar de Jesus em todas as áreas. Nós precisamos descobrir a verdade que está em Jesus, que é a verdade em amor e que é o Evangelho, para todas as áreas da vida. Então vamos pensar aqui. Vamos para exemplos para você pensar melhor. Como nós falamos com nossos irmãos quando eles estão passando por algum problema? Como que você faz? Quando nós estamos num grupo pequeno, igreja caseira, num aconselhamento, você que pastoreia, como que você faz? Então, como que você fala em relação ao casamento, ao emprego, criação de filhos, saúde, finanças? O que acontece é que muitas vezes as pessoas vêm até nós com algum problema
e nós damos um conselho e não damos Jesus. Ou seja, para cada uma das áreas, por exemplo, trabalho, sexualidade, criação de filhos, todas essas áreas, o Evangelho tem uma resposta e uma perspectiva dessas realidades. Mas então, se alguém chega, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece muito aqui em Montemor. Chega um jovem, problema financeiro, porque jovem é isso mesmo. Não é que jovem tem problema financeiro, né? Ele é jovem, então ele já está assim. Então, chega o jovem, ele tem problema financeiro. E aí a gente está numa reunião, num aconselhamento, numa reunião na igreja caseira, e o jovem fala, eu estou com um problema financeiro. Primeira coisa que me vem à mente é, vou mandar conversar com o Walter. Quem é Walter? O Walter é um irmão da nossa comunidade que é empresário, um irmão que sabe administrar muito bem dinheiro. Talvez você tenha um Walter na sua igreja também. Ou seja, um irmão que sabe administrar bem finanças. Um irmão que sabe economizar. Um irmão que sabe administrar, que sabe investir. Então, quando alguém diz que tem problema financeiro, o que você faz? Você leva até alguém que sabe administrar dinheiro corretamente. E que bom que você tenha um Walter na sua igreja. Mas a questão é que nem sempre um bom conselho financeiro é dar Jesus para a pessoa em relação a finanças. Porque às vezes o que a pessoa precisa não é aprender a economizar. Às vezes o que ela precisa é arrependimento em relação à idolatria do dinheiro. Às vezes o que a pessoa precisa não é aprender a fazer um livro caixa sobre como administrar o dinheiro. Às vezes o que ela precisa é arrepender da avareza e imitar Jesus na doação. Então, é importante aconselhar as pessoas dos problemas que elas vivem, mas nós somos a igreja, nós não somos um coaching financeiro, e eu não estou falando contra, é muito bom se serve para você, nós não somos uma administradora financeira, nós somos a igreja, o que nós temos para dar para as pessoas é Jesus e não bons conselhos. Às vezes nós olhamos alguém com problema na sexualidade, e nós podemos pensar de tudo para resolver esse problema. Se a pessoa está solteira, ela tem que casar. Se ela está casada, ela tem que ter filho. Se tem que ter um filho, tem que ter mais dois. E a gente fica sempre procurando uma solução para a sexualidade da pessoa. Mas às vezes, casamento, às vezes, aconselhamento de casal, às vezes terapia de casal não vai solucionar, porque muitas vezes o que os casais precisam é de Jesus, arrependimento de pecados, fé em Deus, entendimento da obra expiatória de Cristo, compreensão da justificação pela fé, revelação do perdão conquistado por Jesus e pelo seu sangue. Ou seja, irmãos, será que nós estamos dando bons conselhos ou nós estamos dando Jesus? Essa é a questão que eu creio importa para todos nós como igreja. Nós precisamos dar Jesus. Às vezes, em alguns casos, nós damos princípios. Podemos dizer para a pessoa, por exemplo, orar mais, jejuar mais. Mas eu tenho um pensamento comigo que é assim: se o conselho que eu estou dando, alguém em outra religião poderia dar e surtiria efeito positivo, eu não vou dar. Se alguém em outra religião daria o conselho, ore mais e você vai ficar mais calmo, eu não vou dar esse conselho. Por quê? Porque todo conselho, toda instrução que pode resolver os problemas da pessoa sem Jesus não é o Evangelho. Eu não estou falando contra essas coisas. Se você usa de medicação, se você vai no psicólogo, se você usa oração, se você usa de música, terapia musical, não tem problema, pode usar tudo isso, se isso te deixa mais calmo. Mas às vezes
Nosso nervosismo é fruto da ansiedade. E nossa ansiedade é fruto de ser uma pessoa que quer controlar tudo. E nosso espírito de controle é fruto de falta de arrependimento e submissão a Jesus. Nem sempre é isso, mas muitas vezes é. E como pastor, eu tenho a tendência de querer resolver o problema das pessoas para que as pessoas vivam bem, ao invés de dar Jesus para elas. Nós precisamos dar Jesus para as pessoas. Por quê? Porque existe uma verdade em Jesus para todas as áreas da vida. E cada vez que eu e você, como cristãos, como igreja, como líderes, pastores, cada vez que nós não damos a Jesus, cada vez que nós não conduzimos as pessoas até a verdade que está em Jesus, mas nós damos um bom conselho terapêutico, um bom conselho de qualquer outra área, por melhor que seja, nós estamos desviando as pessoas do alvo central. E esse é o problema. Por isso as pessoas não crescem, porque elas olham as áreas da vida delas, e ao invés de elas colocarem essas áreas debaixo da influência, da saturação da presença do Evangelho, elas ouvem o Evangelho de vez em quando no domingo, e olhe lá, porque às vezes nem no domingo ouve o Evangelho de vez em quando no domingo, mas o Evangelho serve só para a vida religiosa dela. E ela não aprende como pegar o Evangelho e aplicar na sua vida. Por isso, nós precisamos começar uma reforma na igreja evangélica. Pregar o Evangelho para os evangélicos. Porque nós, como evangélicos, somos analfabetos em relação ao Evangelho. Mas se nós começarmos a aprender a falar a língua do Evangelho, existe essa promessa em Efésios 4, que nós vamos ser transformados na imagem de Cristo, ser semelhante ao cabeça. Como que isso acontece na prática? Deixa eu te explicar. É muito simples. Todo o processo de Deus, de transformação na vida cristã, acontece por meio da fé. Todo o processo de transformação na vida cristã acontece por meio da fé. Então pense comigo, houve um momento que você não era cristão, que você não era salvo, que você não era de Jesus. E a Bíblia afirma que a fé que você exerceu em Jesus para ser salvo, essa fé, ela veio de ouvir a palavra de Cristo. A fé que você exerceu, que promoveu a regeneração, salvação, justificação, perdão de pecados na sua vida, ela resultou de ouvir a palavra de Cristo. O fato é que a obra de Deus não muda. Não é que você ouviu o Evangelho, recebeu a fé, e agora você deixa o Evangelho e a fé de lado, e agora vai para outras coisas mais profundas. Não. Você não deixa a fé para ir para outras áreas. O que você faz é pedir, trabalhar, viver em prol de que a fé cresça, aumente, amadureça, e ela agora domine todas as áreas da sua vida. Ou seja, que tudo o que você venha a fazer seja pela fé. Fazer tudo pela fé não significa que você faz tudo igual crer que alguém vai ser curado se você não sabe se vai ser curado ou não. Não, pela fé, não é isso não. Viver pela fé significa viver pelo Evangelho. Ou seja, é a fé em Jesus, ela é a base para toda a minha vivência. Não é só tipo um super pensamento positivo em tudo na vida, não é isso não. Viver pela fé é viver a partir da perspectiva, da confiança no sacrifício do Messias Jesus em todas as áreas da vida. Isso é viver pela fé. Então pense comigo. Quando você converteu, você ouviu o Evangelho e a fé nasceu no seu coração. Para que você cresça na fé e as outras áreas da sua vida, pela fé, sejam afetadas, o mesmo processo precisa acontecer. Você precisa pregar para você mesmo. E o Vitor vai falar amanhã à noite um pouco sobre isso.
Mas para pregar para você mesmo o Evangelho, você precisa conhecer o Evangelho. E amanhã de manhã, o Arlindo vai falar um pouco sobre o conteúdo do Evangelho. Então amanhã de manhã você vai ouvir sobre o Evangelho. Amanhã à noite você vai ouvir sobre pregar o Evangelho para nós mesmos. E depois, domingo de manhã, eu vou falar sobre pregarmos o Evangelho uns para com os outros. Por quê? Porque a igreja cristã deveria de ser uma comunidade em constante diálogo do Evangelho. Quando nós nos encontramos, nós deveríamos de falar o Evangelho uns para com os outros. Porque no processo de fazer isso, nós vamos promover o verdadeiro discipulado e o verdadeiro crescimento. Então deixa eu te dar alguns exemplos aqui na vida, na prática. Como que nós erramos e às vezes acertamos, falando o Evangelho ou não falando o Evangelho para os irmãos. Por exemplo, quando alguém chega para você e fala sobre o seu trabalho, e ela diz assim, eu não recebo o quanto eu mereço no meu trabalho, eu não sou reconhecido no meu trabalho na maneira que eu mereço ser reconhecido. Então a pessoa está com um dilema que ela não tem um salário, né, uma remuneração, e nem um reconhecimento no emprego como ela entende que deveria de receber. O que você diria? Muitos vão dizer assim, é verdade, você não está recebendo um bom salário, sai desse emprego. É verdade, você não está sendo reconhecido, vai para um lugar que vão te reconhecer. E ainda que sim, de fato, em alguns momentos você vai ter que decidir por sair do seu emprego. Como pastor, minha função não é ficar dizendo para as pessoas saírem do seu emprego ou não. Em alguns casos, obviamente que isso vai ser dito, mas não é sempre. O que eu preciso fazer? Ao invés de ficar discutindo se a pessoa merece o maior salário ou não, por que eu não falo para ela que o salário do pecado é a morte? E que ela deveria de ser condenada ao inferno, e o fato dela receber um salário ainda em dinheiro é graça de Deus, porque ela merecia o inferno. E quem sabe eu não mostro para ela que ela já é tremendamente assalariada, porque ela recebeu o dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus. Será que ao me direcionar ao dilema da pessoa, de aceitação ou de ser reconhecida, será que eu vou ficar discutindo sobre como que é importante ser aceito e reconhecido? Porque cada cristão, nesse momento, tem o próprio Jesus Cristo, diante de Deus o Pai, falando boas palavras sobre essa pessoa. Sabia disso? A Bíblia diz que o sangue de Jesus fala melhores palavras a nosso respeito. Fala para quem? Fala para Deus. Jesus está diante de Deus, falando bem de você agora mesmo. Talvez o seu chefe não fala bem de você, mas você não precisa disso. E esse é que é o problema. Dia após dia, a gente como pastor fica lidando com o dilema psicológico das pessoas e elas querem ser aceitas, ao invés da gente dar o evangelho e dizer, você já foi aceito. Esse é que é o problema. Nós estamos tentando lidar com as coisas no campo psicológico, terapêutico, moralista, e nós precisamos lidar no campo espiritual, no campo do evangelho. Talvez a pessoa pense que precisa de uma posição melhor no emprego, e tudo bem você batalhar por uma posição melhor, não tem problema, mas não é. A igreja não tem que se preocupar com isso. Eu como pastor não tenho que me preocupar com isso. Você como irmão não tem que ficar pensando sobre isso. O que você deveria de dizer sobre a busca dos seus irmãos em relação à posição maior no emprego, é que eles já têm a maior posição na vida. Eles estão assentados com Cristo nas regiões celestiais. A maior posição que nós precisamos já foi alcançada. E talvez você pode pensar assim, isso é linguagem religiosa. Não, é o evangelho. O problema é que essas verdades não encarnaram de tal forma em nós que afetam a maneira que a gente olha, por exemplo, promoção no emprego. Nós não olhamos a promoção numa empresa, ser promovido no nosso emprego, à luz do fato de termos sido promovidos ao mais alto escalão, estar acima de todo principado e potestade nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
eu preciso me abrir para ouvir a perspectiva redentora e redentiva de quem eu sou em Cristo. Porque o Espírito Santo traz isso para você. Se você está em Cristo, Deus pensa muito bem de você. Mas você precisa da ação do Espírito de Deus no seu coração, comunicando isso. Para que isso transforme o seu caráter, para que isso transforme sua maneira de viver. Então, o que eu quero dizer por fluência no Evangelho é pessoas falando a verdade do Evangelho em todas as áreas da vida no seu dia a dia. Isso é fluência do Evangelho. É uma comunidade inteira falando a verdade do Evangelho na vida uns dos outros, para dentro das circunstâncias corriqueiras, simples da vida no dia a dia. Eu sonho em ser um tipo de pastor que é assim. Eu sonho em liderar um tipo de igreja que seja assim. E eu creio que é o sonho de Deus para a igreja brasileira. Que nós tenhamos esse tipo de caráter e atitude. E eu quero encerrar aqui dando um exemplo. Um exemplo de como eu, como pai, eu preciso aplicar a fluência do Evangelho em como eu crio meus filhos. A minha tendência como pai é sempre usar os atos que os meus filhos cometem, as ações que os meus filhos têm, e pegar a consequência do que eles fazem, pegar os atos do que eles fazem, e pegar a consequência do que eles fazem, e usar a culpa gerada pela consequência do que eles fazem, como um meio de mudar o comportamento deles. Preste atenção, vou tentar repetir. Entende? A criança faz uma coisa errada, e o que ela faz, na hora mesmo, muitas vezes, tem uma consequência direta, como se machucar, como machucar os outros, ou qualquer coisa desse tipo. Ou qualquer coisa, quebrar um móvel, ou alguma coisa assim. E o que acontece? A minha tendência como pai, e eu estou dizendo o meu problema, sabendo que tem pais aqui agora, ouvindo isso, que vive a mesma coisa. Nossa tendência é pegar a culpa da consequência do ato da criança e usar essa culpa e até mesmo reforçar a culpa para que de alguma forma a criança seja conduzida a uma mudança comportamental. Que ela mude a atitude dela, que ela mude a maneira de agir baseado na culpa que ela sente pela consequência do erro que ela cometeu. Então, você chega para a criança e ela fez algo errado. E você percebe que ela está sentindo culpa, você percebe que ela está, em alguns casos, assim, quase que abalada. E o que é que nós, como pais, temos a tendência de fazer? Nossa tendência é dizer, olha o que você fez. Olha só. Você não se sente preocupado com isso? Olha só o que você fez. Essa expressão, olha só o que você fez, ela dá a entender que a criança não viu o que ela fez ainda. E eu sei que, de fato, existem crianças que talvez não tenham noção de culpa, não tenham noção de culpabilidade. Existe, isso vai ser desenvolvido na criança com o tempo. Mas meus filhos têm 8 anos de idade, eles têm senso de culpa. Então, há umas 2 semanas atrás, nós tivemos uma situação em casa, onde um dos meus filhos fez algo errado. E aí o clima ficou tenso, né? Mamãe ficou preocupada, o outro irmão ficou com uma cara estranha, e eu entrei para ver o que estava acontecendo. Quando eu entrei, e eu olhei os olhos do meu filho, cheio de medo, cheio de culpa, a minha tendência era dizer, o que você fez, menino? Olha o que você fez. Mas o fato é que já havia culpa no coração dele. O que é que Jesus faz quando a culpa chega no seu coração?
Ele diz assim para você: eu morri pelos seus pecados. Eu me entreguei na cruz para que você nunca sinta vergonha. E fuja de mim como Adão fugiu. Na nossa maneira de criar filhos, ao invés de querer moldar moralmente e externamente o comportamento dos nossos filhos, nós precisamos começar a dar Jesus para os nossos filhos. Ao invés de reforçar culpa, medo, condenação, por que nós não damos Jesus para os nossos filhos? Ao olhar nos olhos de uma criança culpada pelo erro que ela cometeu, por que ao invés de oprimirmos ela pela simples consequência humana, por que nós não explicamos que a lei de Deus traz consequências muito maiores? O nosso objetivo não é criar bons cidadãos, o nosso objetivo é criar discípulos de Jesus. Por isso nós precisamos dar o Evangelho aos nossos filhos, ou seja, nós precisamos ter uma criação de filhos que aconteça a partir da fluência do Evangelho. Nós não podemos esperar que nossos filhos vão converter se tudo que nós usamos na criação deles é o processo de opressão por meio de culpa. Isso não vai mudar o caráter dos nossos filhos. Eu e você, nós precisamos mergulhar nessa realidade do que eu estou chamando de a fluência do Evangelho. Você precisa se tornar alguém fluente no Evangelho, para que você possa começar a falar essas verdades a outras pessoas. Como você se torna fluente no Evangelho? Da mesma forma que você se torna fluente em outra língua. Uma das melhores maneiras é mergulhe numa cultura diferente até aprender. Você precisa também mergulhar na cultura do Evangelho até que o Evangelho molde a sua vida. Então, minha conclusão, meus pensamentos finais. Quantas vezes nós estamos mais preocupados em mudar o comportamento dos nossos filhos do que levá-los a Jesus? Quantas vezes queremos convencer nosso cônjuge a agirem de certa maneira específica, ao invés de darmos Jesus? Quantas vezes, em uma conversa com um amigo, ou até mesmo numa interação em redes sociais, costumamos dar a nossa opinião, ao invés de darmos Jesus? Nossa necessidade hoje é aprendermos como pensar de acordo com o Evangelho, para que possamos falar de acordo com o Evangelho. Então eu quero deixar 3 perguntas com você. A primeira: quais são as filosofias ou ideias, pensamentos que estão mexendo com você hoje e estão mexendo com seus amigos ao seu redor? Como é para você falar a verdade em amor hoje? E como você precisa crescer para falar a verdade em amor para aqueles que estão ao seu redor, para que possam crescer em Cristo?